Oi, gente. Esse vídeo vai ser meio um teste, porque eu faço crochê aqui, né? Mas eu queria contar um outro lado um pouquinho pra vocês, de um lado que talvez não seja de muito acesso pra muitas pessoas, uma informação. Vamos ver o que rola desse vídeo. Tô meio afastada do crochê, então vamos tentar outros caminhos, né? Bom, vamos lá. O que eu quero falar com vocês? Eu queria falar com vocês sobre casa de parto. Olha que legal, né? Eu queria contar, né, que a cada 10 partos, 9 partos acontece dentro do hospital, né? E no hospital, às vezes, os relatos não são muito bacanas, sabe? Então, os relatos que as pessoas, elas não se sentem respeitadas pelo processo de parir. Então, a casa de parto, ela é uma ótima oportunidade, uma ótima alternativa para que tenha uma gestação de risco habitual. Aí, o que seria uma gestação de risco habitual? Seria uma gestação em que os exames estão bem reguladinhos, sabe? Bem bonitinhos, não tem intercorrência, não tem pressão alta, não tem diabetes. Uma gestação bem linear, né? Então, que isso diminui o risco de ter alguma complicação no parto. Lógico que não é 100%, né? Porque viver por si só é um risco, mas diminui muito o risco. Então, ela fica elegível para parir dentro de uma casa de parto ou até mesmo na casa dela. Bom, enfim, e daí o que acontece na casa de parto? Ela tem menos intervenção, ela tem um custo menor, né, para o município, para a gestão, porque ela é basicamente, os custos dela basicamente vai ser hotelaria, né, que vai ser a casa, né, tá limpinha, o leite tá limpinho, a alimentação que essa família vai estar recebendo lá. Então é bem mais tranquilo os custos, né, do que um hospital. E ela tem uma experiência bacana para a mãe e para o bebê, né? Porque tem outros tipos de profissionais e tem mais calma, né? Processo de parir, né? Então são profissionais, são enfermeiras obstetras, obstetrizes, né? Que estão ali na frente de parto e tem uma intimidade diferente com o parto, sabe? Sem tanta intervenção, sem tanta, sabe, necessidade de fazer o tempo acontecer, né? É outro olhar pro parto. Aí o que seria maravilhoso, né, seria unir os dois mundos, né? Seria unir a maternidade com uma casa de parto, né? Seria a humanização com a segurança que o hospital também pode trazer, né? Quando existe aquele parto que por algum motivo, alguma necessidade, ele precisava de uma intervenção cirúrgica. Então ter um hospital próximo, uma maternidade, junto com uma casa de parto, seria o melhor de todos os mundos. Porque daí consegue dar assistência ali praticamente de imediato, né? Sem precisar ir para o sistema e gerar outros custos em outros ambientes, né? Separar um pouco do parto, né? Porque a gente tem que lembrar também que o parto, ele é algo fisiológico, ele é algo natural, né? Não tô falando em questão de riscos, que pode acontecer, que existe riscos, a gente já falou sobre isso. Mas ele é algo natural, então ele não tem que ser tratado como doença. Não faz sentido o parto acontecer dentro de um ambiente hospitalar, né? Porque no hospital a gente trata de doenças, a gente trata de vírus, bactérias, né? Lesões. Então não faz muito sentido misturar esses mundos, né? Então o melhor, o ideal seria uma casa de parto junto com o centro cirúrgico, né? Acoplado àquela maternidade. Que tem essas nuances, essas diferenças, né? Aí eu queria falar também para vocês que no Brasil somos, em média, 5.500 municípios, né? São muitas cidades por esse Brasilzão e apenas não, né? Menos de 30 casos de parto. A última vez que eu vi estava em média de 26, se não me engano. Então pensa, 5.000 cidades em menos de 30, né? O ideal seria que cada cidade tivesse, né? Cada cidade ou cada grupo de comunidade tivesse uma casa de parto para acolher essas pessoas, né? Seria maravilhoso. Mas o que a gente pode ver é que tá aumentando o interesse, né? Com um parto mais tranquilo, né? Mais humanizado, isso é muito legal. Então, a tendência é que tenha mesmo mais casas de parto, que a gente acione o poder público para poder falar nas casas de parto, né? Pra gente espalhar a missão. Essa é a minha ideia, espalhar para as pessoas sobre isso, né? Já falei dos custos, né? Que o SUS, quando ele tem uma casa de parto, né? O custo dele é bem menor do que um ambiente hospitalar para essa pessoa parir, então é mais benéfico, né? Vamos ver o que mais que a gente pode falar. Já falamos sobre o ambiente hospitalar e casas de parto. Fiz uma colinha aqui para conversar com vocês. Outras coisas também que
que mudam também na casa de parto, né? Redução de cesáreas, a gente já sabe, né? Que o parto acontece de outro tempo, não tem tanta pressão, não tem tanta liberação de adrenalina, de cortisol, né? Que são os hormônios que interferem diretamente na cena de parto, né? Então, num ambiente em que a pessoa ela vai parir, ela se sente segura, se sente acolhida, tá com um acompanhante, né? Seja mãe, seja pai, enfim, que esteja ali cuidando. Não tem aquela pressão de ter que parir, horário, isso, e conforme ela sente as mudanças do corpo, ela tem uma equipe que acolhe, que conversa com ela, que explica o que está acontecendo, ela se sente segura, né? E esse se sentir segura libera os hormônios necessários, né? Que é a ocitocina na cena de parto. Quando a pessoa, ela tá com medo, ela tá com receio, ela não sabe o que tá acontecendo, ela tá insegura, o corpo tá mudando e não tem uma equipe que chega lá e conversa, não sabe se o bebê tá bem, sabe? Não tem esse feedback, ela começa a liberar cortisol, começa a liberar adrenalina e todos esses hormônios, eles são antagônicos da ocitocina. Então, se não tem ocitocina, não tem mecânica do parto acontecendo, né, com as contrações, e ela não vai ter o trabalho de parto. O trabalho de parto demora muito mais. Agora, quando a gente tira esse estresse todo, essa adrenalina toda, tem a tendência de ser um parto muito mais tranquilo, mais fluídico, né? Então, a assistência, o olhar para a pessoa, né, de uma forma mais humana, mais respeitosa nesse ambiente, faz toda a diferença com o tempo de trabalho de parto, tempo de expulsivo, recebimento desse bebê, sabe? A relação, a criação de vínculo, né? Essa passagem da maternidade, né? Do mundo antes da maternidade para o pós-maternidade, ou maternidade que já existia, mas para o próximo filho que nasceu, muda bastante, né? E ela é uma recomendação, olha que lindo, casas de parto são uma recomendação da OMS, né? Já tem em vários lugares do mundo, pena que aqui no Brasil é meio devagar ainda e não tem tanto, né? Então a minha ideia nesse vídeo é tentar ganhar um pouco de visibilidade sobre esse assunto, né? Eu sei que eu sou pouca, é um conteúdo de crochê que eu faço aqui, mas é uma forma de espalhar, né? Informação, vai que chega numa pessoa bacana aí que precisa ver isso, né? Que tá buscando caminhos, buscando alternativas, buscando iluminação, sei lá, para um assunto importante. Então a casa de parto é uma ótima, nossa, maravilhoso, um lugarzinho bom pra vocês mergulharem sobre o assunto, né, para criar reputação, protagonismo, né, para a mulher na hora da cena de parto, né, e o cuidado, especialmente o cuidado. Então, eu acredito, né, que o futuro pra gente, né, como munícipe, para pessoas que vão parir, que tem família, enfim, seria o ideal, o maravilhoso, as casas de parto acopladas com um centro cirúrgico, né, com a maternidade junto. É o canal, pelo menos nas grandes cidades, depois casas de parto em cidades mais de interiores, mas esse é o caminho de investimento, assim, para um futuro super legal, pra gente parir bem e criar essa nova geração de uma forma diferente, uma chegada diferente pra essa galera, que isso interfere, nossa, pra vida, assim, né, a via de parto, o passar pelo trabalho de parto interfere pra vida, mas isso daí já dá um vídeo longo, pode ser, se rolar uma repercussão boa, pode ser um próximo vídeo. Mas eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso falar pra vocês da casa de parto. Não, acho que é isso mesmo no meu texto que eu falei, a importância dela, enfim. Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau pra vocês. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa, sugestão, ideias de vídeo, vamos ver, né? Deixa aí e a gente conversa, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.